A falta, a gente fala que a falta de... Sempre falta alguma coisa. Na última quinzena foi bastante dramática para mim. Eu cheguei a ter vontade de desistir do distrito. Porque... Desculpa, até fico meio emocionada. Porque foi uma situação que faltou até alimento para os pacientes. O relato doloroso é de quem vê de perto a situação da saúde do povo Yanomami. Então, logo de início, eu sempre questionei essa situação de atenção básica numa região que não é possível prestar apenas atenção básica. Ana Caroline faz parte do programa Médicos pelo Brasil. Ela é indígena tupiniquim de Aracruz, no Espírito Santo, e a única médica da Unidade Básica de Saúde da região de Auaris. Lá, atende Yanomamis todos os dias, principalmente crianças. E, basicamente, o que vem de alimento para os pacientes, segundo o distrito, é feito através de doação. Mais de 80% das crianças estão em estado de desnutrição. O Ministério Público Federal de Roraima trata o caso como uma crise de subnutrição crônica. O que nós assistimos de novo nesses últimos anos é o falecimento dessas crianças por causas que estão conectadas com a subnutrição, porque a subnutrição, dificilmente uma criança morre de subnutrição, morre, mas geralmente existem outras doenças associadas. Malária, diarreia, verminose, são doenças que se associam, são doenças oportunistas que se instalam no corpo já com a imunidade bastante debilitada em função da subnutrição, e essas crianças acabam vindo a falecer. O Distrito Sanitário Indígena Yanomami atende mais de 27 mil pacientes de 366 aldeias. Então, assim, eu estou habituada desde a minha primeira entrada a saber que certas medicações faltou cloroquina, já chegou a faltar soro de reidratação oral, falta muitas vezes oxigênio. Mas o problema vai muito além. O avanço do garimpo ilegal assombra. São estimados 20 mil garimpeiros na área. E como a questão do garimpo, o garimpo ilegal, afeta essa região? Impacta de forma significativa no desenvolvimento e funcionamento da comunidade. Isso faz com que, muitas vezes, a unidade de saúde tenha que ser fechada por causa de conflitos. Se nós pegarmos todos os alertas que os nossos sistemas geram a partir da presença de um desmatamento por atividade de extração ilegal de minérios, nós observamos que gradativamente o garimpo vem crescendo a partir de 2017, alcançando seus picos em 2021 e 2022. No início de 2015, o Conselho Indigenista de Roraima, que representa 10 povos indígenas, publicou um manifesto com duras críticas ao governo de Dilma Rousseff, considerada inimiga do povo Yanomami, por ceder à pressão da bancada ruralista e mudar o método de demarcação das terras indígenas. Também em 2015, Davi Kopenauá Yanomami falou no plenário do Senado Federal sobre como seria prejudicial a aprovação da PEC, que permite que apenas o Congresso Nacional possa demarcar as terras indígenas. Essa PEC não vai trazer benefício para indígena que mora nas florestas. Vai trazer problema, briga, a doença. As terras estão demarcadas, não pode cortar, não pode diminuir, porque a terra é dos povos indígenas. Há faz tempo que nós estamos preservamos, nos cuidamos, sabemos cuidar a nossa floresta. Na segunda-feira, no Papo Antagonista, o filho mais velho de Davi ressaltou o uso político de uma situação complexa, cuja solução, segundo ele, passa pela expulsão dos garimpeiros. E sem garimpo, o meu povo Yanomami não estaria nessa situação. Não estaria as crianças demonstrando nas redes sociais, nas mídias, isso não aconteceria. Então, isso, o problema, nós estamos enfrentando cicatriz de garimpo ilegal na terra Yanomami. Em seu primeiro ano de mandato como deputado federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro já ocupava o plenário da Câmara para protestar contra os Yanomami. Ouça o pronunciamento da época. Então, senhor presidente, a Previdência é um problema iminente de agora, e a demarcação das terras dos índios Yanomamis, no meu entender, é um problema que virá a nós em curto prazo. Muito obrigado. 6 anos depois, Bolsonaro disse que o exército brasileiro foi incompetente por não ter aniquilado os povos originários. A reportagem procurou o ex-coordenador do Distrito Sanitário Indígena Yanomami,
Rômulo esteve à frente do órgão entre junho de 2020 a janeiro de 2022, durante o governo Bolsonaro, quando foi exonerado a pedido dele, depois de denúncias de falta de assistência adequada. Todos os meios e esforços que nós podíamos empreender foram empregados. Para ele, as burocracias e a logística são as grandes dificuldades para atender a região. Então, assim, quando eu entrei, a gente viu um distrito bastante sucateado, a verdade é essa, principalmente nas suas estruturas físicas e de processos de aquisições de insumos, seja ela de medicamentos, e seja ela de materiais médicos, de insumos de gás de cozinha, então, assim, inúmeros processos que a gente se perguntava por que ainda estão parados, por que ainda não foram dados uma celeridade e uma atenção especial. Segundo a médica Ana Caroline, a solução está em uma reestruturação da UBS indígena. Precisa ter uma estruturação voltada às necessidades dessa população, desde do tamanho de volume da equipe, né, do número de funcionários, então pensando em quantos funcionários eu preciso para conseguir fazer visita domiciliar e ainda dar assistência aos pacientes internados, de quantos profissionais eu preciso para conseguir fazer as missões, que são as comunidades que estão mais distantes, que a gente precisa de mais tempo para conseguir dar uma assistência melhor. Ela aproveita para esclarecer as fake news de bolsonaristas que dizem que os Yanomami desnutridos não são os brasileiros, e sim os venezuelanos, já que o distrito fica na fronteira. Essa mensagem que estão querendo passar é uma mensagem distorcida, porque o distrito realmente vive uma situação de desnutrição em massa e que pode ter algum venezuelano, não dá para negar que isso não seja possível, mas que a maioria é realmente brasileiro do distrito Yanomami. Depois que os registros de uma realidade até então deixada de lado vieram à tona, o Brasil finalmente abre os olhos para a dor de suas origens. Essa semana, o secretário de Saúde indígena do Ministério da Saúde veio a público afirmar que um plano estratégico interministerial vai nortear as ações do governo federal para a recuperação da saúde da população indígena de Roraima. Infelizmente, os dados que apareceram são dados alarmantes, mas nós acreditamos que há, inclusive, uma subnotificação muito grande e nós estamos tentando aqui organizar essa operação de coordenação das ações que estão sendo realizadas no território. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas publicou no Diário Oficial a exoneração de 43 militares de carreira, nomeados pela gestão de Bolsonaro, para gerir o órgão de proteção e promoção dos direitos indígenas. A gente fala que sempre falta alguma coisa. Na última quinzena foi bastante dramática para mim. Eu cheguei a ter vontade de desistir do distrito. Porque, desculpa, até fico meio emocionada. Porque foi uma situação que faltou até alimento para os pacientes. Então, assim, só me dá um minuto.